Chega a casa, chorando, o Oscar. Abraça em prantos a mamãe. Que foi, meu filho? Sucedeu-me, mamãe, uma desgraça. Outros, no meu colégio, com mais brilho, tiveram prêmios, livros e medalhas. Só eu não tive nada. Mas por que não trabalhas? Por que é que, a uma existência dedicada ao trabalho e ao estudo, preferes os passeios ociosos? Os outros, filho, mais estudiosos, pelas suas lições desprezam tudo. Pois querias então que, vadiando, os outros humilhasses, e que os melhores prêmios conquistando, mais que os outros brilhasses? Para outra vez, ao teu prazer prefere o estudo, e o prêmio alcançará sem custo. E aprende, mesmo quando isso te fere, é preciso ser justo. Então, bom dia. Eu sou o Alisson, esse é um poema do Olavo Bilac, que se chama Justiça. E um pouco diferente do professor Leandro, eu vou dar essa aula sentado e eu vou ler. Eu preparei um pequeno textinho junto com os slides. E pela cronometragem que eu fiz, eu acho que vai dar tempo da gente fazer umas perguntas depois. Então, eu tentei preparar o texto, porque esse texto que a gente vai comentar hoje é um pouco complicado, quem teve a oportunidade de ler percebeu. E eu vou mostrar para vocês também que a gente não chega a lugar nenhum, porque no final o Sócrates fala que a gente não conseguiu definir nada, né? Então, preferencialmente, acompanhem a fala. Isso a gente faz bastante na filosofia, na universidade, que é falar lendo o texto. Eu prefiro, mas qualquer coisa, no final a gente faz as perguntas, tá bom? Então, pode passar, Maria, o slide, por favor? Do que falaremos hoje não parece ser mistério a ninguém. Digo aqui o que é a justiça. Tenho plena convicção de que este nome soa comum a vocês e que já tiveram contato com essa junção de letras anteriormente. Se eu perguntasse o que é a justiça, seguindo as fileiras que se enumeram aqui hoje, e saísse por toda a Curitiba e região metropolitana com este questionamento para quem o encontrasse, mesmo que com variações aqui e acolá, tenho certeza de que chegaríamos a determinadas convergências ao tentarmos definir o conceito. Acredito que grande parte das pessoas reconheceria o símbolo da balança segurado pela mulher vendada, representando que a mão da espada que cortará não vê o que é pesado nos pratos da balança, mas sente somente o peso daquilo que é julgado, representando que a justiça é cega. O que, ainda mais especificamente, devemos, como no poema de Bilac, mesmo quando nos fere, sermos justos. Platão nos convida a pensar a justiça, que é o tema central do primeiro livro da República, a obra da qual falaremos. Assim, eu convido a vocês, que hoje saíram de casa, em pleno sábado, buscando respostas para suas inquietações, a embarcar em outro tempo e irmos direto para a antiguidade. Maria, por favor. Primeiro, a gente deve se contextualizar. Platão, esse calveludo que vocês veem na foto, foi um filósofo que escreveu a obra que veremos hoje. Ele nasceu em Atenas, no século V, antes da Era Comum, ou seja, antes de Cristo. Ele foi discípulo do famoso Sócrates e mestre do famoso Aristóteles. Ele fundou a Academia de Atenas, a primeira instituição de ensino do Ocidente. Possui todas as suas obras escritas em diálogo, tendo Sócrates como personagem principal. Por favor, Maria. Então, a gente vai começar pelo fim, literalmente pela última citação do texto, e essa é a parte que termina o texto. E para a gente entender esse texto, contrariando algum bom senso e as indicações que pedem para a gente começar do começo, a gente vai para longe da página 1 da minha edição e vai para a página 51. E eu cito: depois, como surgisse novo argumento, que é mais vantajosa a injustiça do que a justiça, não me abstive de passar daquele assunto para este, de tal maneira que daí resultou agora para mim que nada fiquei a saber com essa discussão. Desde que não sei o que é a justiça, menos ainda saberei se dá o caso de ela ser uma virtude ou não, e se quem a possui é feliz ou não. A gente tem aqui um curioso caso em que a gente se depara, nas últimas linhas do texto, com a afirmação de que não se sabe justamente do assunto que estava sendo discutido desde o seu início, e qual a obra filosófica se propõe a discutir em 51 páginas. Assim sendo, se alguém abrisse avidamente a última página do primeiro livro da República, com vontade abrasadora e curiosidade exorbitante para ver a conclusão de Platão, poderia se perguntar: vale a pena ler algo onde não temos uma resposta? Ou ainda, qual a validade de um texto que assume não chegar a lugar nenhum? Ou simplesmente, por que eu estou com esse texto perto de mim? Por favor, Maria. Antes que o medo ou o desinteresse possam se apoderar desse auditório, eu devo dizer que está tudo sob controle. Essa falta de conclusão, chamemos assim, é um recurso utilizado por Platão em muitos de seus diálogos. O nome é aporia.
no grego antigo, quando temos esse a no começo da palavra, quer dizer a negação do que tem depois do a. Por exemplo, a thanatos, como eu coloquei ali, significa imortal, já que thanatos é morte, e quando colocamos o a no começo, fica algo como não afetado pela morte, que para a gente seria o imortal ou imorrível. Assim, a aporia se traduziria para algo como sem possibilidade de passagem, já que poros, eu acho que vocês vão lembrar, é a mesma palavra que para a gente definir poro de pele, e significa passagem, ou via de passagem, que no caso da pele é onde passa o suor, onde passa a transpiração. Com isso em mente, a gente pode definir a aporia platônica de uma maneira muito simples, e isso é muito importante, porque esse diálogo é um diálogo aporético. A aporia platônica é a situação quando não há uma conclusão direta daquilo que estava sendo discutido no diálogo, quando a gente não consegue passar para a conclusão. Falamos, portanto, de um diálogo platônico e aporético. O que parece um palavrão, na verdade, é a definição do que a gente vai ver hoje. Diálogo é um gênero literário popularizado por Platão em sua época, que, com este filósofo, ganhou uma importância magistral e um impacto completamente único na história da filosofia ocidental. A forma, ou seja, a estrutura do diálogo é, como veremos, baseada em perguntas e respostas, definições, perguntas e respostas. Diferente de um tratado de filosofia, onde quem escreve expressa sua ideia de forma direta e sem interrupções, o diálogo é um gênero da literatura e se assemelha muito ao teatro, da escrita de uma peça. Por favor, Maria. Então, mesmo entre os diálogos do Platão, a República talvez seja a obra mais importante. E por quê? Porque ela tem algumas especificidades. Além de ser a maior obra, ela é uma narrativa feita por Sócrates, a personagem principal, lembrando, é aquele que foi mestre do Platão, ao auditório anônimo, já que em outros diálogos o interlocutor, ou seja, para quem o diálogo é narrado como uma história, é nomeado. Assim, a República possui algumas características únicas. As figuras aqui presentes e o ambiente que é descrito ganham vida e dinamizam o texto. O que eu quero dizer com isso? É importante ter isso em mente, porque nenhuma linha desse diálogo é escrita por acaso, e o que se mostra engraçado às vezes, em outras vezes até mesmo parece escrito para termos empatia ou ódio de algo ou alguém, ou seja, que foi escrito para suscitar emoções naqueles e naquelas que leem o texto, faz também parte da própria reflexão filosófica. Nesse sentido, veremos como, por exemplo, Platão escreve que seu mentor, Sócrates, ficou assustado quando o sofista Trasímaco quis participar da discussão, e como este último se comportava como uma fera que esperava o momento certo para abocanhar sua presa. Não devemos nos surpreender com a adição da frase, por exemplo, tal personagem estava corado, quando levarmos em consideração a afirmação que o texto estava construindo na hora, já que estamos falando de um diálogo, ou seja, de literatura. Saímos assim, eu acho que pelo menos um pouco, do pensamento que na filosofia a gente tem um texto gelado, quadrado, isento, que fala de indução e dedução e ciência e da realidade. E a gente sai de um autor que, isolado do mundo, ou em seu gabinete, que tem paredes bolorentas, escreve sem sentimentos ou caráter, inumanamente, e a gente chega em contrapartida, ao menos o que eu quero mostrar para vocês hoje, num texto dinâmico, vivo, e que com Platão ganha uma envergadura de uma das obras mais complexas e incríveis de toda a história do Ocidente. Então, o que eu quero dizer com isso? Que na história da filosofia não é, de modo algum, um exemplo de ter filósofos frios e calculistas ou qualquer coisa do tipo. A gente não tem a nossa carteirinha de estudante revogada quando a gente escreve, fala ou se explica com sentimentos, que é o que o Platão está fazendo aqui. Então, Maria, por favor. É muito importante falar desse cara aí, como vocês podem ver, que é bem famoso, que é o Sócrates. Bom, vocês vão concordar comigo que o Sócrates é bem famoso, até para quem não é muito familiar da filosofia. Então, mesmo que a gente não tenha muito contato, a gente vai saber que ele é irônico, que ele é sagaz, que ele saía pelas ruas de Atenas enchendo o saco, né? Então, poderá surgir então o método socrático, ou só sei que nada sei, ou conhece-te a ti mesmo. São coisas muito famosas. E Sócrates é, de fato, o nome mais lembrado quando a gente pensa num exemplo de filósofo. Vocês concordam comigo? Porém, ele não deixou nenhum texto. Então, o que deixou os textos? O Platão e mais 2 outros filósofos da época. E isso fez com que as pessoas se perguntassem se ele poderia realmente ter existido, o que é uma dúvida genuína. Isso aconteceu com um poeta grego, Homero, e hoje, eu não sei se vocês já ouviram falar do Homero, da Odisseia, e a gente sabe que o Homero, na verdade, não existiu. Ele é, talvez, o nome da pessoa que juntou aqueles poemas, aqueles versos, ou o nome do grupo que escreveu aqueles versos. O Sócrates, eles se perguntaram se não era a mesma coisa. Mas a historiografia concorda que ele existiu,
só que ele existiu de maneiras diferentes. Porque ele aparece nas nuvens, que é uma comédia do poeta grego Aristófanes, e nos escritos de Xenofonte, que é outro filósofo grego. É por isso que a gente fala que existem imagens de Sócrates. E quando a gente fala, por exemplo, no texto de hoje, a gente fala do Sócrates platônico, que é para diferenciar dos outros textos, né? Então, para a gente lembra que não tem um Sócrates universal, e marca a ideia que ele expressa e defende ideias diferentes no decorrer dos diálogos platônicos, que são questões pontualmente diferentes, completamente, quando aparecem em outros textos que também têm a personagem Sócrates. Para não precisar repetir todas as vezes que falamos dos Sócrates platônicos hoje, falaremos somente Sócrates. Mas tenham em mente que essa figura é muito plural e é muito diversa em tudo que ela aparece. Por favor, Maria. Então, o diálogo, aparentemente, é a resposta. Aqui a gente deve manter firme a convicção essencialmente platônica de que as perguntas levantadas no diálogo são respondidas através do próprio diálogo, mas não necessariamente pelo diálogo. Ou seja, a gente não tem uma conclusão direta, mas a gente tem um andamento, um desenvolvimento, um processo, um movimento de ideias que vão levar a gente à conclusão. Então, quando Sócrates refuta, mais no sentido de mostrar que não é bem assim que a banda toca, as definições dadas pelos outros personagens do diálogo, a gente vai entendendo o que a justiça poderia ou não poderia ser, de acordo com a função que ela exerceria dentro dos meandros específicos de cada discussão. Ou seja, as definições importantes da justiça não são na conclusão, mas no decorrer do texto. Com isso em mente, mais do que um estilo literário vazio ou um uso desapercebido das palavras, de fato, a discussão aporética do primeiro livro da República nos incita a investigar as palavras de Platão, gravadas na história pelas personagens que escreveu, quando se levanta a questão fundamental que ecoaria milênios para chegar até nós, aqui hoje. Afinal, o que é a justiça? Diretamente, a gente pode dizer, parece que ficamos sem saber o que Platão quer dizer com justiça, já que o texto não nos concede uma conclusão direta e categórica sobre o grande problema que se instaura quando esta pergunta é levada a níveis que se esmiuçam em partes pequenas e muito específicas. A resposta que procuramos, portanto, não está numa definição específica ou que a gente pode sublinhar, eternizada, numa página. Ela aparece enquanto a gente rodeia o conceito, fica em volta dele, e tenta entender de que maneira a gente pode definir essa palavra que, por mais familiar que possa parecer para a gente, quando mais a gente olha para ela, mais a gente percebe sua complexidade. Nesse caso, nas três definições que aparecem, primeiro a de Céfalo, da personagem, e depois Polemarco e Trasímaco, a gente tem a oportunidade de sentir o que a justiça é por Platão em um relance, enquanto vamos entendendo aquilo que ela não é e necessariamente também não pode ser. Processo este que se define em um caminho, quando em momento algum a gente fica parado na discussão. O diálogo platônico ele se abre justamente enquanto uma troca de vários pontos de vista e a discussão avança enquanto avançamos com ela, já que nesse bate e volta intelectual, podemos dizer assim, o nome de justiça vai ganhando envergadura e tantas cores, e vai perdendo também, e formas quanto possível, e a gente vai desmistificando crenças antigas e que parecem absolutas, ao mesmo tempo que entendemos melhor a maneira que pensamos as coisas para defini-las. Por favor, Maria. Então, rapidamente, a gente vai falar do contexto da obra. Então, o Sócrates estava dando um rolê pelo Pireu com Glaucon, e eles estavam fazendo preces à deusa, já que era a primeira vez, e estavam vendo que eles faziam isso no Pireu. Tá, mas o que é o Pireu? O Pireu, nessa época, é uma cidade-porto de Atenas, onde era encontrada sua frota marítima. E por que isso é importante? Porque a Grécia é um arquipélago, ou seja, é um conjunto de ilhas. Na época do Platão, no século V, antes da nossa era, a grande força de Atenas concentrava-se em uma frota de navios que batalhavam contra outras polis, quando era preciso, ou seja, contra outras cidades-estado, e que, principalmente nos acordos mercantis contra as localidades da região, trocavam e adquiriam o que não era produzido nas zonas rurais de Atenas, nem na cidade, ou seja, no centro urbano. Com isso em mente, o Pireu, que começou como um porto de Atenas, um pequeno porto, ganhou tanta centralidade na economia e na vivência dos povos da cidade-estado, já que se desenvolveu como uma polis praticamente independente, onde os residentes e participantes do porto, remadores, carpinteiros, construtores de velas, oleiros e demais trabalhadores, percebendo a grande importância política do lugar que ocupavam, começaram a chamar o Pireu de Nova Cidade-Estado, ou, em outras palavras, Nova Polis, na qual agora a importância de toda a dinâmica ateniense não apenas residia na Ágora, onde aconteciam os debates públicos e onde tinha a casa do Platão e da população urbana de Atenas, nem somente nas zonas rurais, mas também se fortificava com a cada vez mais maritimização da subsistência da polis ateniense.
Então, a gente vê que o Sócrates estava passeando e estava um clima de festas. E assim, a gente vai começar o diálogo. Por favor, Maria. No primeiro momento, e aqui eu quero chamar a atenção, pode soar estranho que, como comentamos, a justiça ainda não foi definida. A gente vê que o Sócrates está passeando e a gente vê que eles vão começar a conversar sobre outras coisas, mas o Platão não vai direto ao ponto, ele não vai mesmo. A gente pode dizer que antes dele ainda rodear o conceito, ele vai preparar o terreno. E a gente vai tendo só um gostinho do que vai acontecer. E o que pode parecer uma historinha inofensiva guarda elementos importantíssimos para a nossa análise filosófica. E como? Então, a gente acompanha uma conversa entre Sócrates e Céfalo sobre a velhice, nada a ver com a justiça, e que nos demonstra exatamente o traço específico de Platão nesse diálogo. A grande dúvida de Sócrates sobre como Céfalo está lidando com essa fase da vida que tantos e tantos dizem ser tão difícil e custosa, já que, como dito, em idade avançada, alguns queixam-se de não terem os mesmos prazeres da juventude, nem a força, nem sentir a mesma alegria quando come alguma coisa boa, ou quando bebe, ou quando ama alguém. Como se só quando jovens eles poderiam realmente ter vivido alguma vida boa, o que valeria a pena. Outros reclamam ainda que seus parentes não respeitam o ancião, e por todos esses motivos, a velhice seria o mal. Porém, no ato platônico, por excelência, antes que a gente pense que aqui se faz exposição completa do argumento, a gente tem sua continuidade. Céfalo apresenta agora algo que destoa do que estava sendo dito e expõe ideias que poderiam ser ditas até mesmo contrárias. Ele nos diz que não só de coisas ruins se faz a idade avançada, ou seja, ele está se contradizendo ou ele está oferecendo uma tese contrária, já que com ela vem também o que seria a libertação e a paz dos sentimentos. E a gente vai ver isso o texto inteiro. E aqui eu cito: quando as paixões cessam de nos repuxar e nos largam, acontece exatamente o que Sófocles disse: somos libertos de uma hoste de déspotas furiosos. Então, esse primeiro momento é importante para a gente ver como que vai funcionar esse diálogo. E como que vai funcionar esse diálogo? É apresentada uma tese e depois vem o contrário dessa tese. E aí a gente tenta tirar algo disso. É como se a gente estivesse num movimento constante, o diálogo inteiro. E é por isso também que ele não vai chegar a lugar nenhum. Porque, como eu disse antes, o que a gente tem que tirar está no próprio desenvolvimento do diálogo, e não necessariamente da conclusão. Ele está acontecendo isso aqui também sobre a velhice. Então, Céfalo apresenta A, depois ele apresenta B, e aí eles vão tentar tirar uma conclusão de tudo que está acontecendo ali. Então, o argumento nos traz um ponto onde olhamos e falamos: por que eu estou lendo isso? E por mais que pareça desconexo, Platão está apresentando sua tese aos poucos, que aqui vai fazer sentido. Vejam, logo que ele expressa os motivos para a velhice ser considerado algo péssimo, os motivos para ser considerado algo valioso, surge então uma conclusão importantíssima. O que define se a idade avançada é boa ou não é a própria condição da velhice, mas o caráter da pessoa. Como ele mesmo diz: se elas forem sensatas e bem dispostas, também a velhice é moderadamente penosa. Caso contrário, ó Sócrates, quer a velhice, quer a juventude, serão pesadas a quem assim não for. E antes que a gente pudesse perceber, a gente já está metido no meio da discussão da justiça. E por quê? Porque Céfalo introduziu o caráter humano, o caráter do comportamento humano na discussão, que é exatamente o que vai ser tratado na questão da justiça por todo o texto. Então, o Platão é cheio disso. Ele cita algo que pode não parecer valioso, mas que vai virar valiosíssimo daqui a pouco. Então, Maria, por favor. A gente tem algo muito importante agora. Lembra que eu falei que a gente tem definições de justiça? Essa, eu diria para vocês anotarem, é a primeira definição de justiça. A justiça é dizer a verdade e restituir aquilo que se tomou. Mas como que a gente chega nela? Céfalo está dizendo que não é tão ruim a velhice quando você tem um caráter bom e que a riqueza é boa porque te permite, enquanto você tem um caráter bom, não mentir, nem enganar ninguém, nem dever sacrifícios aos deuses e nem dinheiro às pessoas. Ou seja, quando você morrer, a sua alma, ao invés de ir para o Hades, onde seria castigada pelas injustiças, ela vai para o descanso eterno. E Sócrates nos mostra que tudo que Céfalo está dizendo ao se referir a um ato justo pode ser resumido em uma frase: a justiça é dizer a verdade e restituir aquilo que se tomou. Então, a gente tem a primeira definição de justiça que aparece no texto, mas não se enganem, logo em seguida mesmo, na próxima linha, Sócrates já coloca em xeque, quando ele vai dar o seguinte exemplo. Por favor, Maria.
Se a justiça é, portanto, dizer a verdade e restituir aquilo que se tomou, quando uma pessoa conhecida e amiga recebe uma faca de presente quando está sã, por exemplo, e por algum motivo é tomada por algo que lhe tira o juízo, oferecendo perigo a quem está em sua volta, a gente deveria dizer a verdade para essa pessoa e restituir a faca que ela ganhou? Sócrates vai dizer, por favor, Maria. Portanto, não é esta a definição de justiça, dizer a verdade e restituir aquilo que se tomou, já que, seguindo o exemplo da faca, não parece a atitude correta devolvê-la, o objeto perigoso para a pessoa e para quem pode ser afetada por ela. Polemarco, entretanto, que é outra personagem, intervém, dizendo que é sim desta maneira que se descreve a justiça, mas com uma pequena correção. A verdadeira justiça é, como dito pelo poeta Simônides, restituir a cada um o que se deve, e mais especificamente, que aos amigos se deve fazer bem, e mal aos inimigos. Maria, por favor. Sócrates, então, também não está satisfeito. Ele fala que o poeta, que o Polemarco está citando, o Simônides, parece definir a justiça de uma maneira muito enigmática e misteriosa, e a investigação continua. Se a gente tem um assunto de doença e saúde, quem parece capaz de fazer bem aos amigos e mal aos inimigos não é o justo, mas o médico. Em assunto de perigos marítimos, por exemplo, para fazer bem aos amigos e mal aos inimigos, eu não vou ser justo, eu vou ser piloto do navio. E o que faria o justo para ser útil, então? A justiça seria útil, segundo o raciocínio de Polemarco, e ele afirma, no combate armado, em brigas, em grandes batalhas, onde finalmente poderia agir justamente, ajudando seus amigos e prejudicando os inimigos. Mas em tempos de paz, então, qual seria a utilidade da justiça? Polemarco sustenta que, na verdade, em tempos de paz, a justiça seria para fazer acordos, em parcerias. E Sócrates continua. Mas se quando vou comprar um cavalo, eu preciso do tratador de cavalos para me dizer qual cavalo realmente vale a pena comprar, esses exemplos socráticos são maravilhosos, né? E quando eu vou fazer um navio, eu preciso do piloto e do armador de navios, por que eu vou precisar do justo? Até agora não pareceu útil. Polemarco diz que quem é justo vai ser útil, na verdade, quando tiver a função de guardar um depósito de dinheiro e manter esse dinheiro a salvo, ou seja, quando não há necessidade de gastar dinheiro. Então, percebam, a gente tem sempre esse movimento de que tem uma afirmação categórica que poderia parecer universal, e o texto vai trazendo problematizações na voz do Sócrates que parece que destituem completamente não só a envergadura daquela situação, mas a importância e a abrangência que tinha aquela afirmação. Então, Sócrates se incomoda. Então, se a justiça assim for, e vai ser útil só para guardar dinheiro, então parece que não é útil para muita coisa. Então, para tudo que eu for guardar, parece útil a justiça. E chegando o momento de utilizar aquilo, quando eu vou comprar um cavalo, por exemplo, eu não preciso do justo. Eu preciso do cara que entende de cavalo. Então, eu não vou chamar a pessoa justa, mas quem se dedica àquela arte. Por exemplo, se eu usar um escudo, eu vou precisar de alguém que saiba usar um escudo. Se eu for usar uma harpa, eu vou precisar de alguém que saiba música, e não do justo, para tocar a harpa ou para usar o escudo. Mas então a justiça seria a arte de guardar bem as coisas somente? Sócrates diz que não pode ser isso, e que se for assim não vai ser útil. Maria, por favor. Mas veja, se quem é bom em se defender de uma doença pode passá-la despercebidamente, e aquele que na luta desacorda o oponente é melhor do que se defende, ou seja, se você tem um poder de fazer o bem ou de fazer o mal, aparentemente, e o bom guardião do exército é também aquele que rouba os planos do inimigo em seu favor próprio, quem for um bom guardião de uma coisa, parece que tem poder também para ser um bom ladrão dela. Assim, se eu sou justo e bom em guardar, nesse raciocínio do Sócrates, eu sou justo e bom em furtar. O justo seria, então, uma espécie de ladrão que rouba em vantagem dos amigos em detrimento dos inimigos. Polemarco disse que já não sabia o que dizer, mas que para ele ainda parece que a justiça é auxiliar os amigos e prejudicar os inimigos. Mas Sócrates nos diz que podemos nos enganar e prejudicarmos nossos amigos, quando erramos em nosso julgamento. E afinal, como seria próprio da pessoa justa de fazer mal a alguém? Mesmo que esse alguém seja um inimigo, estamos admitindo que o mal, na mão da pessoa justa, é justificável? Mas a justiça não é uma qualidade de quem é uma pessoa boa? E uma pessoa boa poderia fazer mal a alguém? Então, se a pessoa justa é boa e a ela não cabe fazer mal, então quem faz mal é uma pessoa injusta? Ou seja, a justiça não pode ser prejudicar os inimigos. A justiça não pode ser, de modo algum, fazer bem aos amigos e mal aos inimigos. Maria, por favor.
E assim sistematiza Sócrates, novamente, a gente não chegou no que é a justiça. Cito: portanto, se alguém disser que a justiça consiste em restituir a cada um aquilo que lhe é devido, e com isso quiser significar que o homem justo deve fazer mal aos inimigos e bem aos amigos, quem assim falar não é sábio, porquanto não disse a verdade. Efetivamente, em caso algum nos pareceu que fosse justo fazer mal a alguém. Fim de citação. Não somente, mas temos então um apontamento vital de Sócrates. Na verdade, quem parece dizer que a justiça é fazer bem aos amigos e prejudicar os inimigos são os poderosos, não os sábios, mas os reis que, sendo ricos, possuem poder suficiente para agirem em favor de quem consideram seus amigos. Considerar a justiça fazer bem aos amigos e mal aos inimigos, então, seria uma qualidade somente dos poderosos. Maria, por favor. Mas uma vez que parece que a justiça e que o justo não eram nada disso, então que outra coisa poderá dizer-se que são? Mais uma, Maria. A justiça é a vontade do mais forte. Bom, essa é uma afirmação que para vocês pode ter chegado já em algum momento, mas ela começa com a personificação da parte mais importante desse texto, e que é também a parte que toma mais páginas. Um dos presentes no local onde Sócrates e seus convivas estão dialogando, Trasímaco, tentava tomar posse a todo momento da discussão, sem que os outros deixassem, pois queriam ouvir o desenvolvimento do argumento e sua conclusão. Quando pararam de falar e ele finalmente conseguiu o que queria, escreve Platão, Trasímaco não mais ficou sossegado, mas formando salto, lançou-se sobre nós como uma fera para nos dilacerar. Trasímaco é conhecido por, com Gorgias, ser um dos primeiros a exercer a prosa artística. Ele era um sofista, que é um termo cunhado para definir professores de retórica da Grécia, mas que cobravam para ensinar. Platão terá grandes rixas e embates com vários sofistas, entre eles o próprio Trasímaco, Gorgias, Protágoras e seus discípulos. Um dos grandes problemas de Platão com este grupo é que, para ele, os sofistas, como dizemos na filosofia, vendiam gato por lebre, ou seja, eles enganavam. E se você pagasse o suficiente, eles te ensinariam não a pensar, ou para chegar à verdade, mas a falar bem para poder também enganar os outros. Se a gente bem lembrar, em Atenas, a democracia da época, tinha vários momentos de embate na ágora, onde você precisava defender seu ponto conversando, dialogando, expondo o que você estava trazendo para a ágora. Um dos grandes critérios para uma defesa bem-sucedida era a beleza e a forma do discurso. Platão defendia que não deveria importar a beleza do discurso, nem a forma, como os sofistas tanto ensinavam e cobravam para ensinar, mas sim o seu conteúdo, ou seja, o seu critério de verdade e o valor reflexivo que tinha. Mais um, Maria. Não à toa, Trasímaco é o diálogo inteiro refutado, tratado como um emocionado, despreparado para a conversa, e construído por Platão como uma personagem totalmente aversa ao diálogo que Sócrates propunha com as outras figuras que ali estavam. Toda a carga dramática, irônica e teatral que envolve a figura de Trasímaco nos mostra que Platão de fato via falhas nos posicionamentos dos sofistas, que aqui Trasímaco representa. De modo curioso, o que Trasímaco pede primeiramente é que Sócrates, por favor, deixe de enrolar e diga logo o que ele entende por justiça, e não fique fazendo perguntas que dão voltas e voltas e voltas. Pode passar. Sócrates então diz: já que você sabe, Trasímaco, e não quer ficar dando as voltas para definir, então fala para a gente o que é justiça. Trasímaco faz e diz, na mais importante frase de todo esse texto, anotem, que a justiça é a vontade do mais forte. Essa é a terceira definição. E a gente vai ver os exemplos e vai entender por que o Trasímaco está falando isso. Nos governos, por exemplo, o ato justo é aquilo que as leis dizem ser o justo. E quem transgride a lei é, por excelência, uma pessoa injusta. Ou seja, num Estado há somente uma justiça, a justiça que convém ao poder. Pode passar. Em outras palavras, se o Estado detém a força e promulga leis que não podem ser transgredidas, e se forem transgredidas se considerará injustiça, então a justiça é aquilo que o Estado disser que é justo. Ponto. Isso para o Trasímaco. Mas o Sócrates, sem nenhuma surpresa para a gente já agora, não se contenta com essa definição em resposta de Trasímaco e começa a problematizar, dizendo: a gente concorda que obedecer às leis seja justo, Trasímaco, mas quem governa não pode errar uma vez ou outra? Então, se eu obedecer uma lei que foi imposta por alguém que errou, assim eu vou estar prejudicando a pessoa mais forte. Se eu estiver obedecendo uma lei por ser a lei do mais forte, mas essa lei estiver prejudicando o mais forte, eu vou estar fazendo o que convém ao mais forte? Trasímaco diz que, na verdade, Sócrates está agindo de má fé e deturpando o seu discurso.
Para o sofista, se a gente chamar quem governa de governante, ele não vai errar no que faz, já que é um mestre da sua arte, um mestre do governo. Enquanto governa, quem governa promulgará sempre uma lei que lhe seja conveniente, pois ele tem o poder para isso. Assim, a justiça será que seus súditos lhe obedeçam, e assim será agir justamente, que seja feita a vontade do mais forte. Pode passar, Maria. Trasímaco, então, expõe o que ele entende por justiça e injustiça. Ele diz que quem governa vê seus súditos como um rebanho, que ele cria para que um dia se aproveite deles. Quem obedece serve sempre terá prejuízo, e isso é o normal em todos os lugares. Já que quem serve torna feliz quem tem mais poder e é mais forte, mas que a felicidade do servo não importa. Basta, diz ele, reparar que quem age com justiça fica sempre em uma situação pior. Num acordo, se o injusto for mais esperto, tirará tudo que o justo possa um dia possuir. Se o justo e o injusto devem pagar algum tipo de contribuição, o justo, por ser justo, pagará mais do que o injusto. Quando se trata de receber, o justo ficará com nada, já que o injusto receberá tudo para ele. Se algum amigo ou parente estiver agindo contra a justiça e o justo também se recusar a agir, ganhará a inimizade dessa pessoa. Ao passo que ao injusto sobram somente os benefícios e as vantagens de todas essas situações. Pode passar. Tudo que alguém pode desejar, portanto, para o Trasímaco, é ser injusto. E, principalmente, ter a ambição da supremacia e do poder. A isso, o Trasímaco chama de tirania, aquilo que para ele é o que mais concede felicidade na vida. A tirania é tirar tudo de todo mundo da maneira que for, de uma só vez. Se a pessoa que comete estes crimes for pega no ato, sofrerá as consequências por suas atitudes. Porém, continua Trasímaco, caso ele complete seus atos tiranos, e além disso, faça com que todo e qualquer um, ou qualquer uma que poderia lhe julgar, vire seu servo e se submeta ao seu poder, será dito não como um tirano ou ladrão, ou uma pessoa injusta, mas como feliz e correto, já que agora ele detém o poder. Quem critica a injustiça, portanto, nos diz o sofista, não critica por não quererem praticá-la, ou por não gostarem da injustiça, mas criticam porque temem que um dia vão sofrer ela. Pode passar. E aqui eu cito, assim, ó Sócrates, a injustiça, quando chega a um certo ponto, é mais potente, mais livre e mais despótica do que a justiça. E como eu dizia a princípio, a vantagem do mais forte é a justiça, ao passo que a injustiça é qualquer coisa de útil a uma pessoa e de vantajoso. Pode passar. Sócrates, como esperado, diz que não concorda com isso, já que os governos não fazem o que é útil para si, mas sim para o seu povo. Já que quem tem por alvo o seu bem-estar, o bem-estar do seu povo, perdão. Assim, o governo tem por alvo a conveniência do povo, que é o mais fraco, e não de si, que seria o mais forte. É justamente por isso, diz Sócrates, que ninguém quer, por vontade própria, governar um povo e curar todos os seus males, mas que eles cobram um salário para isso. Nesse sentido, uma pessoa de bem não quereria governar pelas riquezas, para não ser chamado de mercenário, nem pelas honrarias, para não ser chamado de ladrão. E que, assim, seria uma vergonha ir voluntariamente para um cargo público de poder, sem aguardar a necessidade de que se assuma, ou de que se chame, que se assuma esse cargo. Por isso, uma boa pessoa deve governar quando não há ninguém melhor que ela para fazer tal, fazendo o melhor possível para melhorar a vida do seu povo. Fazendo não a conveniência do mais forte, onde zelaria por suas vantagens e interesses, mas a conveniência de quem é submisso ao governo, ou seja, a conveniência do mais fraco, a conveniência do povo. Pode passar. Dito tudo isso, agora surge a outra parte da discussão. De acordo com todas essas considerações, a conversa toma ainda um outro rumo e a investigação se dará na seguinte pergunta estipulada por Sócrates. Qual vida que é a melhor? A do justo ou a do injusto? Trasímaco afirma que, sem dúvidas, o injusto possui uma vida melhor, pois vive de acordo com a força de submeter estados e nações à sua autoridade, e de conseguirem riquezas, e tudo estará bem se seus atos passarem despercebidos. Trasímaco ainda diz que a justiça não passa de uma simples ingenuidade, enquanto o injusto age pela sua prudência e pela virtude de ser injusto. E um Estado, quando puder submeter um outro Estado ao seu poder, será o melhor dos Estados e o mais perfeitamente injusto. Contudo, Sócrates continua no partido contrário e diz querer mostrar como a justiça é sabedoria e virtude, e que também é mais forte que a injustiça, já que a injustiça, para ele, é pura ignorância. No exemplo de Sócrates, ele argumenta que, digamos que um grupo deseja executar um plano ilegal, um golpe, tanto faz, um exército, ou um grupo de piratas quer saquear algum lugar. A pergunta de Sócrates é, para que o plano seja levado a cabo, ou seja, para que o plano dê certo,
O grupo deverá se utilizar de justiça, ou seja, seus integrantes deverão ser justos uns com os outros? Trasímaco concorda, diz que o grupo deverá ser justo para manter algum tipo de organização. Isso pelo simples motivo, continua Sócrates, de que a injustiça produz revoltas, ódios e embates, enquanto a justiça gera concórdia, amizade e ordenação. Portanto, a injustiça não permite, não permitiria, por sua força de descontentamento e desorganização, que um Estado, exército ou até mesmo um pequeno grupo de pessoas se utilize dela, já que a injustiça promove e atua por meio de discordâncias, e já que todos serão inimigos de todos a todo momento. Quem permite a boa convivência, nesse sentido, seria a justiça. Pode passar. Sócrates diz ainda, e aqui eu já estou finalizando para a gente passar para as perguntas, que a alma possui uma virtude, uma maneira de perfeição, como toda a parte do corpo. Se o ouvido possui a virtude de ouvir e agirá com perfeição caso ouça, a alma também, ao viver bem, agirá conforme sua virtude. Se viver bem for ser justo, portanto, a alma agirá bem, sendo justa. Pode passar. Vamos lá, recapitulando as partes importantes. Portanto, a gente tem que lembrar, o diálogo é um processo que depura e esmiuça o conceito de justiça. Destituímos duas visões tradicionais, na voz de Céfalo e de Polemarco, que cita o poeta Simônides sobre o que seria a justiça. Desconstruímos também a visão de justiça do sofista Trasímaco. E vimos que Platão, por meio de Sócrates, busca uma definição mais concisa do que é a justiça. Então, se vocês me permitem, para finalizar, assim como essas palavras que agora deixarão de ressoar e com o tempo que já vou, que a gente possa ficar tranquilo. Se a justiça é algo, como disse Sócrates, a gente hoje não soube defini-las. Mas não se esqueçam, do mesmo modo que não há dia perdido se de noite forem sorvidos os brilhos distantes das estrelas, aqui hoje, agora há pouco, agora mesmo, nenhum questionamento, dúvida ou incômodo gerado foi, é ou será em vão. O sol a pino vem chegando. Os olhos já cansados pedem por descanso, ao menos breve, e os estômagos roncam. Mas quando a noite de fato se instalar entre nós, onde quer que estejam, vos digo, ousem, mesmo que pouco, beber das estrelas pensando e ponderando. Caso alguma farpa lhes escape ou coce atrás da orelha. Perguntem-se, o que é justiça? Obrigado. Pode passar, Maria. Perguntas, por favor. Não ter perguntas ou é muito bom ou é muito ruim. Ou vocês entenderam tudo ou não entenderam nada. Uma dúvida? Uma dúvida? Vocês podem escrever também e mandar por e-mail. E a gente vai passar também os slides para vocês, tá? Então, no final das contas, Sócrates, ele não fala ou não dá nenhuma dica do que é justiça para ele? Na verdade, essa pergunta é muito boa, mas eu acho que justamente o que eu tentei mostrar é que o que ele diz, o que ele está dizendo que é a justiça, é justamente o que essas coisas não podem ser. Não é a primeira, não é a segunda e não é a terceira definição. Então, a justiça, e assim, por excelência, não pode ser jamais a vontade do mais forte. É isso que esse texto está tentando dizer. E é bom lembrar porque, na época, as guerras eram muito comuns. Tanto que o Sócrates foi um guerreiro muito famoso em Atenas. E o que o Trasímaco está falando, ele está falando assim, olha, naquele tempo que era tão diferente, a justiça é o que o Estado que for mais forte, o Estado que tiver mais soldados, que tiver mais navios, estipular que é. E o que eu vou fazer quanto a isso? Eu não vou poder fazer nada, essa é a justiça. E o Sócrates está dizendo que, na verdade, não pode ser isso. E as dicas que ele dá não são só na negação desses conceitos, mas são também nas partes que o Sócrates ousa dizer que é. Então, a gente pode dizer que ele não chega numa conclusão completa, redonda, perfeita do que é a justiça, mas sempre que o Sócrates ele se coloca a responder alguma coisa, ele está dizendo que para ele é a justiça. Principalmente ali no final do texto. Respondido? Assim, eu não entendi muito bem a questão da justiça e da alma. Porque ele está dizendo que é justo você viver bem, eu não peguei muito bem essa parte. Então, para isso,
é muito rápido também no texto, sabe? Tipo, o problema é que até alguns especialistas que comentam esse texto dizem que o livro 1 da República, que é esse texto, ele é, na verdade, ele é um prefácio de todos os outros livros da República, porque por algum caráter também que ele teria sido escrito muitos anos antes de todos os outros livros, mas a grande questão que se coloca, e o Sócrates ele vai desenvolver isso melhor, claro, mais para frente, é porque se a gente tem cada parte do corpo, isso é muito socrático, né? A gente tem cada parte do corpo com uma função, que nem ele diz, o ouvido, a perfeição do ouvido é ouvir. E se a gente tem a alma tem que ter uma perfeição também. E qual seria a perfeição da alma nesse caso? Seria viver bem. E para o Sócrates, como ele está tentando mostrar no texto, viver bem é ser justo. Porque se eu for injusto, eu vou estar em guerra, eu vou estar em dissonância, eu vou estar sempre sendo perseguido ou sempre agindo mal. E nesse sentido, a perfeição da alma e viver bem é ser justo. Faz sentido? Sim. Seria só justiça daí, né? O que é viver bem? Qual que é a perfeição da alma? Igual a perfeição do ouvido é ouvir, a perfeição da alma é viver bem. É ter uma vida boa, ter uma vida legal. E como que a gente vai fazer isso? Sendo justo. Ele não desenvolve nesse texto, ele vai desenvolver mais para frente, mas é nesse sentido. Sabe? Seria, tipo, interessante da gente pensar alguma forma de, ali no decorrer do texto, com a utilização do método socrático, a gente voltar mais os olhos para as refutações de Sócrates do que para as possíveis definições de justiça? Você está chamando de método socrático o quê? Esse movimento do texto? Uhum. É que eu acho que o texto, ele é um todo, sabe? E se a gente está admitindo que o método socrático é a refutação, a gente está admitindo também que essa primeira definição ela tem um valor, e essa refutação também tem um valor, mas nem a definição primeira e nem a refutação, elas são o conceito acabado. Sabe? Que nem eu disse, esse texto ele é muito um prefácio, sabe? Então esse texto ele é uma problematização. É como se a gente estivesse levantando problemas. A justiça não pode ser isso, não pode ser aquilo e não pode ser aquilo outro. Então, o que pode ser? É mais a gente está elencando problemas. Nesse sentido, com certeza, esse método socrático de refutar o que está sendo dito é muito importante. Mas eu acho que é tão importante quanto a gente ver por que essas questões primeiras, digamos assim, elas são importantes também. Porque, por exemplo, na segunda definição do Polemarco, ele está citando um poeta, o Simônides, na época. E o que o Platão vai fazer na República, mais para frente, é o que é bem famoso isso, que é expulsar os poetas. E por que ele quer expulsar os poetas? Porque os poetas, para ele, que nem ele diz, são misteriosos. Eles não dizem, eles não definem o conceito. E não definindo o conceito, eles não dizem o que a gente deve seguir. E aí, se a gente não definir, no final do dia, a justiça pode ser, por exemplo, a vontade do mais forte. Né, digamos assim. Então, é importante também ver quais são as primeiras definições, no geral. É isso? Então, gente, eu não sei se vocês se inscreveram para estar aqui hoje, mas quem se inscreveu pode almoçar hoje no RU. O RU fica ali na frente. A gente vai estar direcionando vocês depois.